Feitas esses anúncios, então nós temos 30 minutos para abrir a roda de perguntas, né? Então vamos circular um microfone pela sala para quem quiser fazer uso da palavra e reservar os últimos 10 minutos para a resposta dos nossos convidados. Tem ali. Olha, eu queria parabenizar vocês, foi sensacional. É difícil você ter esse nível, assim, ouvir esse nível aí que vocês tiveram, tá? E o que é legal, assim, que eu peguei de tudo, fazendo assim uma rápida análise, é que quem manda atualmente é conjuntura mundial, é democracia contra o capital financeiro, né? Então, o capital financeiro faz a computação dos governos, da mídia e do judiciário. Então, o resto não interessa para eles. Eles rolam o próprio dinheiro. Então, o trabalhador, como ele disse, ele nem precisa mais explorar o trabalhador. Não há isso, né? Eu não sei aonde isso vai parar, sinceramente, mas foi sensacional, gente. Parabéns. Aliás, tem até um filme do Steve Tendler, Dedo na Ferida, em que ele faz essa análise. São depoimentos, né, no mundo inteiro. Mas é no mundo inteiro, né? O Brasil, como a menina disse lá, é uma das coisas que eles fazem, mas no mundo inteiro a gente está vendo esse tipo de coisa assim. Mas parabéns, viu? Muito bom. Obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, pergunta? Boa noite também, parabenizar a mesa e principalmente uma mesa composta por 3 companheiras e um companheiro. Acho que isso tem que ser destacado também. A gente fica muito triste quando vai às vezes em algum evento e uma mesa composta só por homens, então acho importante estar registrando isso também. As 3 falas, elas partem de perspectivas de análise diferentes, mas que ajudam a compor todo esse quadro do tema do painel, que é a democracia em xeque e a onda neoconservadora. Se possível, se cada um da mesa pudesse comentar um pouco mais, a partir da análise que foi feita, como que vocês veem os principais desafios para a classe trabalhadora e para os movimentos organizados, né? Algumas pessoas já passaram pontualmente, mas como vocês veem nesse cenário, né, se a gente for ver o governo Bolsonaro, o Witzel e Crivella, né, essa tríplice aliança, né, que nos atinge aqui diretamente, se vocês pudessem um pouco fazer esse exercício de como que os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil, como que podem fortalecer esse enfrentamento ao judiciário conservador, a mídia, né, extremamente conservadora e que a gente sabe que está do outro lado, também é o mercado financeiro também que a Glorinha estava falando. Obrigada. André, acho que queria fazer uma pergunta. Bom, boa noite mais uma vez. Também parabenizar a mesa, foi incrível, ótimas palestras, que vai ser formidável mesmo a gente poder colocar na internet e divulgar, né, passar para frente esse acúmulo aqui que a gente está tendo, essas reflexões trocadas entre nós. Eu queria apontar também, além desses elementos, né, que os 3 colocaram, né, mais a Mônica também colocou sobre toda a discussão, um pouco sobre um aspecto mais econômico também, né? Então, olhando mais o que a gente olha a partir de 2008, 2009, com a crise, né, a gente percebe um esgotamento, né, do processo de acumulação do capital, e esse esgotamento, né, se desdobra para todos os outros países, né, uma crise econômica planetária, e todo um processo que a gente observa também dos países de tentar recolocar esse processo de acumulação. Então, que a gente vive também essa transição, que a gente chama essa transição tecnológica também, né, da busca de uma nova forma
de acumulação do capital, de uma nova forma de exploração, né, da força de trabalho, um pouco, né, que o professor João Damasceno colocou no final, que o professor coloca no final, também discutindo sobre essa questão, né, da exploração da força de trabalho e fazendo esse vínculo, né, com o tema que a gente discute, né, na questão dessa onda neoconservadora, né, qual o papel, né, desse processo na economia, as economias, né, estagnadas, né, depois do processo de recessão, de crise, um crescimento que não consegue desenrolar porque não tem esse processo nessa nova forma de acumulação do capital. Então, como é que essas novas formas também estão conectadas? Né, a gente discutiu um pouco dos processos da reestruturação produtiva da década de 90, né, olhando esse momento do neoliberalismo, né, que se inicia. Né, a gente olha, então, também entra num novo período de reestruturação produtiva, um esgotamento ainda maior, né, da retirada dos direitos dos trabalhadores para conseguir manter esse processo de acumulação do capital ligado a um novo processo, né, da financiarização. Eu acho que tem essa ligação, né, da questão política, de toda a perseguição que a gente, né, interpreta para os movimentos, da questão, né, dos golpes, dos neogolpes, com esse processo também de crise da acumulação do capital, né, dessa novo processo aí de transição para se iniciar, que a gente consegue observar então esse vínculo também, né? Acho que não é nenhuma pergunta, mas na verdade é um comentário mesmo para a gente colocar e enriquecer o nosso debate. Muito obrigada, André. Alguém mais do auditório gostaria de colocar alguma questão, alguma observação? Sim, primeiramente, parabenizar a mesa, né, também. E eu gostaria de fazer uma pergunta mais direta para a professora Juliana. Ela disse a diminuição da importância do direito e apresentou a partir de quando isso começou a acontecer aqui no Brasil, com o impeachment da Dilma, e isso com certeza criou a possibilidade, né, de justamente do direito parecer que ele não tem mais função, ou a gente não sabe mais com clareza a partir de quais questões ele é usado. E eu gostaria de saber se a senhora consegue imaginar ou tem alguma análise pronta de como reverter isso, assim, de como trazer o protagonismo para o direito novamente, para que a gente viva um Estado democraticamente de direito, assim, né? É isso. Alguém mais? Boa noite, vocês arrasaram. E eu gostaria de saber se houve alguma transformação teórica e prática do neoconservadorismo entre o século passado até o nosso contemporâneo. Se ocorreram mudanças no discurso, na finalidade, se o neoconservadorismo adotou uma nova face nos dias de hoje. Lá no fundo tem mais duas. Eu queria parabenizar a mesa, foi incrível. A minha pergunta é um pouco ingênua. Como nós, cidadãos, podemos nos mobilizar e reagir perante essa realidade que a gente está vivendo? Boa noite, parabéns à mesa. Numa última fala, foi dito que essa onda neoconservadorista é passageira. Em que se baseia essa afirmativa aí? Qual a esperança que a gente tem? Boa noite, sou Losantos do movimento. Sim, nós do movimento nacionais, nós temos um GT na União. E quando você fala em terra, né, não é algo ruim, é bom mexer na terra.
E nós fizemos várias vistorias nos municípios. E quando o governo, quando afastaram a Dilma, o governo se aproveitou e fez uma listagem, entendeu? Uma listagem das terras do estado, dos estados. O movimento que conseguiu concretizar o seu projeto, Minha Casa Minha Vida, é entidade, né? Muito bom. Mas o Rio de Janeiro ficou emperrado. Porque no momento que nós levamos todo um complexo que a Caixa Econômica pede de documentação geral, centro social, advogado, tudo. Fizemos tudo isso. E aí eu digo assim, o que fazer agora? Cadê os 400 bilhões que estavam para construir esses prédios, essas casas, para o movimento, para o povo que precisam, que moram em casas alugadas, viu? E a prefeitura paga o aluguel social. Esse dinheiro, sabe que é só para esse aluguel social? Só para dizer que faz de conta o quê? O que fazer? Né? Nós estamos com uma grande demanda do nosso projeto que só está no papel. Foi tudo devolvido, porque agora vai ter uma nova, como é que diz? Quer dizer, uma nova proposta para o movimento, se vai poder ou não receber, de fato, esse dinheiro para construções. Porque agora não tem mais a deliberação de dinheiro para os técnicos, nem para a ciência social, nem para os engenheiros, para nada. E sim, nós temos que dar nosso jeito. Então fica muito difícil, né? Aí eu digo, quem é esse relator, que é o perita, né? O perita judicial, que de fato é que tem que fazer investigação, não o juiz, porque quem dá todo esse relatório é o perita. Eu fico pensando, o que temos que fazer? O que podemos fazer para mudar esse governo que está aí no comando? Bom, muitíssimo obrigada pelas perguntas, observações e comentários. Então, vamos dar a palavra aos nossos convidados da mesa, 5 minutos para cada um, e começaríamos na mesma ordem que a gente iniciou as exposições. Vamos passar, então, a palavra para a professora Juliana. Bom, obrigada, Mônica. Não vou lembrar, não sei o nome de cada um que perguntou, mas enfim. Alguém falou dos desafios, né? Os desafios são enormes, são tremendos. Ano passado eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa incrível, foi uma das melhores coisas que aconteceu no pós-doutorado, que foi o Perry Anderson, né? Um grande historiador. E logo depois da eleição do Bolsonaro, estávamos muito aflitos e conversamos muito com ele sobre o Brasil, e a gente temendo o avanço do fascismo no Brasil e a repressão que viria, que possivelmente viria. E o Perry me disse o seguinte: olha, eu não me preocupo tanto com a repressão por uma razão muito simples. Vocês não têm esquerda organizada no Brasil. Nós estamos extremamente desorganizados para enfrentar os desafios que estão diante de nós. A verdade é essa, quer dizer, é inacreditável que depois do golpe de 2016, que depois da prisão do Lula e depois da eleição do Bolsonaro, nós não tenhamos sido capazes de criar uma frente pela democracia que fosse uma frente que unisse a esquerda e que agregasse, inclusive, setores, vamos dizer assim, liberais no sentido político da palavra, da direita, porque tem gente da direita que defende a democracia. Como é que nós não tivemos essa capacidade? Então, o primeiro grande desafio é um desafio interno do nosso lado da esquerda. Nós temos que ser capazes de dialogar e de constituir uma frente capaz de enfrentar o que está aí. Eu não sei se é uma onda, se é uma maré.
uma pessoa falou comigo assim, uma pessoa bem mais velha, falou assim para mim, isso são ondas, vai, vem, daqui a pouquinho, com aquela sabedoria de quem do alto dos seus 80 anos olha para um século atrás de si. Eu não sei se é uma onda pode durar 20 anos, você falou em 2005, Morehouse falou daqui, nós vamos derrotar esse povo por 20 anos, eu já fiz minhas contas aqui, 2025, então faltam só 6 anos. Né? Falei, então tá bom, faltam só 6 anos. A gente não sabe quanto vai durar. Né? A gente não sabe quanto vai durar, a gente não sabe até onde vai. Construir é um processo muito lento, né? A gente percebe hoje, assim, os anos do PT no governo, como você salientou, Paola, não houve grandes inovações. Em termos de política econômica, o PT manteve, em grande medida, no início, sobretudo, a política econômica dos governos anteriores. Houve uma intervenção razoável na questão da distribuição de renda, sobretudo pelo Bolsa Família, a política de cotas nas universidades públicas, que isso sim é altamente relevante, a questão da extensão de alguns direitos sociais, quer dizer, do aprofundamento dos direitos sociais, e não houve regressão, não houve privatizações, claro, e só não ter havido isso já foi algo muito importante. Não foi um governo particularmente reformista, um reformismo bem leve que foram os anos do PT. E já causou, quer dizer, fica parecendo que o Lula era um líder revolucionário, comunista, que a Dilma era uma revolucionária. Não era nada disso. Né? O Lula, na verdade, ele foi um grande conciliador. Ele achou que ele poderia conciliar com as elites para governar. E nós fomos muito críticos dele em determinado momento por causa disso. Mas hoje vemos também o quanto era ingovernável esse país tão marcado pela desigualdade social. Então, o primeiro desafio não é derrotar Bolsonaro. O primeiro desafio é nós criarmos condições objetivas de derrotarmos Bolsonaro. É nós conseguirmos constituir uma frente única pela democracia nesse país. É inaceitável que a gente não tenha conseguido fazer isso até hoje. É inacreditável que nós não tenhamos conseguido fazer isso até hoje. A questão da acumulação do capital, quer dizer, dessa mudança que nesse segundo momento da globalização, com o capitalismo financiarizado, vem ocorrendo. E é uma questão que eu me ponho também, né? Será que nós podemos falar hoje de uma classe trabalhadora capaz de ser a classe revolucionária, ou de ser a classe que vai dar conta da virada, quando na verdade hoje nós temos uma realidade que é outra, que é a do trabalho precarizado, que é daqueles que não têm sequer condições de ter a sua força de trabalho explorada. Né? Então, é outra realidade. Né? Nós estamos num outro momento. Nós temos que repensar essa questão do próprio capitalismo e de como nós podemos quebrar os grilhões do capitalismo, porque hoje a realidade social também é outra, não é a realidade social do século XIX. Né? Às vezes a gente lê Marx e descobre em Marx uma atualidade impressionante. Né? Outro dia eu estava relendo o Manifesto Comunista. Puxa vida, esse cara é genial, como esse texto é atual, como esse texto é clarividente. Mas, ao mesmo tempo, o Marx está falando de uma sociedade muito menos complexa do que a nossa sociedade atual. Então, ele termina o Manifesto Comunista e fala: trabalhadores de todo mundo univos. Cadê os trabalhadores? Né? Numa sociedade em que o mundo do trabalho está mudando tão fortemente. Né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Né? Aí entra o papel dos intelectuais. E uma coisa importante do neoconservadorismo que a gente não falou, que não era da tradição brasileira, mas é muito da tradição americana e que agora está vindo muito forte para o Brasil, é o anti-intelectualismo. Né? Isso é uma coisa
seríssima que está entrando no Brasil. O ódio aos intelectuais, o ódio à universidade, o ódio à educação, porque é pela via do pensamento, é pela via da reflexão, é pela via da educação que a gente também consegue fazer frente a isso. E a diminuição de importância do direito, né? Isso tem a ver com essa onda neoconservadora também. Quer dizer, isso pode ser visto como um fenômeno sociológico, né? O Niklas Luhmann, que é um autor que eu trabalho muito, ele termina o livro dele sobre direito, o Direito da Sociedade, que é um livro de 1991, foi publicado, 1993, foi publicado na Alemanha em 1993, e ele diz assim, pode ser que na sociedade, pode ser que no futuro a gente perceba que na sociedade a atual preponderância do direito nada mais seja que uma anomalia europeia, quer dizer, é um mito que a Europa construiu, né, que o Ocidente construiu, essa ideia de que o direito pode ser a sala de comando de uma modernidade que não tem mais sala de comando, ou seja, que a gente pode resolver os problemas sociais pela via do direito. E pode ser que na evolução social o direito perca essa importância mesmo, que é uma importância que é muito mais, vamos dizer assim, da construção do pensamento da modernidade do que real. O direito nunca resolveu os problemas sociais. Não é pelo direito que a gente resolve os problemas sociais. O direito tem um papel na sociedade que é um papel muito específico eu diria, de resolver o problema da incerteza do futuro, de criar vínculos com o futuro, de fazer, né, de lidar com essa questão da incerteza do futuro, de estabilizar expectativas sociais. Mas pode ser que perca essa importância pela própria transformação da sociedade, né, pelas mudanças do mundo. Mas certamente é uma das bandeiras também do neoconservadorismo, o anti, vamos dizer assim, o combate aos limites do direito, né? O Luhmann tem uma frase que eu gosto muito quando ele vai falar da Constituição. O que a Constituição faz? A Constituição impede que o direito se curve às luas da política. A Constituição foi uma invenção genial para estabelecer formas de limitação jurídica do exercício do poder político. Impede que o direito se curve às luas da política. O golpe da Dilma foi isso, né? O golpe da Dilma foi o direito se curvando, a Constituição se curvando às luas da política. E, na verdade, hoje nós vemos no Brasil uma coisa surpreendente, quer dizer, enquanto nos anos 90, nos anos 2000, a gente viveu embalado pela ideia de que a Constituição ia resolver todos os problemas, e aí temos toda a força dos juízes, né? Não, tudo é um problema de efetividade constitucional. Então, a realidade não é igual ao que está na Constituição, mas o juiz vai aplicar a Constituição e vai dar tudo certo. Nós vamos ter medicamento do SUS, etc, etc, achando que o direito ia resolver, né? E não resolve, não resolve. O direito tem limites também, É um instrumento de transformação social, mas também tem limites. Agora, um dos dados do neoconservadorismo, além do ódio aos intelectuais, é o ódio ao direito e aos limites que o direito pode oferecer. Eu percebi isso claramente em duas experiências, já vou encerrando. Duas situações. Uma, eu não tinha visto até bem pouco tempo atrás, mas outro dia ia fazer uma viagem, estava a caminho da rodoviária, passo do lado do Morro da Providência e vejo assim cartazes grandes no Morro da Providência, negros, escrito assim, Bíblia sim, Constituição não. Aí depois comentei isso com os meus alunos em sala de aula e eles me disseram, nossa professor, isso está espalhado pela cidade inteira. Bíblia sim, Constituição não. E aquilo me chamou muito a atenção. Outro dia eu tenho uma disciplina eletiva lá na UFRJ, no Direito, que se chama Direito e Literatura, que é uma delícia para a gente discutir essas coisas. A gente lê Kafka, a gente lê Saramago, a gente lê várias coisas e a pretexto da leitura dessas obras a gente pode discutir todas essas questões que a gente discutiu hoje aqui. E apareceu na minha sala de aula uma moça que eu não conhecia, não é aluna da Faculdade de Direito, se apresentou como aluna do IFIX, da Filosofia,
e pediu para a mãe assistir junto à aula. Eu pensei, ela pode ter alguma questão, algum problema, deixei a mãe assistir à aula. Eram duas pessoas evangélicas, radicais, né? Assim, estavam ali para se contrapor a tudo aquilo que eu dissesse na aula, plantadas na minha sala de aula, possivelmente justamente para isso. Fui tentando levar a coisa, não sei o quê, até que apareceu, e eu estava lendo com eles um texto de um filósofo do direito, que era o professor Luiz Alberto Vará, que falava de surrealismo jurídico. Aí ficaram loucas, né, com a tal história do Vará, do surrealismo jurídico. Mas pegou um gancho ali em que o Vará falava da Constituição e das promessas não cumpridas, e eu falei, bom, vou falar de Constituição. Aí comecei a falar de Constituição. A irritação das duas, quando eu falava da Constituição, era isso. Você mostra o livrinho, parecia que estava mostrando a cruz para o diabo. Assim, era uma irritação visível. Ficaram transtornadas enquanto eu falava da Constituição. Então, realmente, a Constituição ela foi golpeada, o direito está perdendo a importância, mas a gente tem que pegar o livrinho e ficar com ele debaixo do braço, como o Damasceno disse. Quer dizer, é um instrumento de luta. Quer dizer, a gente tem que conseguir transformar o direito também num instrumento de resistência e de luta. Quer dizer, vamos segurar essa onda, não tem outro jeito. Bom, vou dialogar um pouquinho com as falas, mais no sentido dos desafios. Acho que, e aí dialogando também com a professora Juliana, talvez, eu acho que para nós que viemos dos movimentos populares, né, claro que é muito da nossa origem, mas é muito importante, assim, eu acho que não tenho dúvida de que o nosso desafio, de que é um desafio muito importante a gente construir uma frente ampla, unitária, em defesa da democracia, que reúna amplos setores da esquerda, progressistas e, como você mesma disse, né, inclusive liberais democráticos, né. Mas eu acho que esse é tema para outro seminário, mas isso não acontece exclusivamente por falta de vontade e ação dos dirigentes políticos das várias organizações da esquerda brasileira. Né, eu acho que isso é um processo profundo que a gente teria que avaliar, então eu colocaria assim, um desafio anterior a isso. Que acho que a melhor forma, né, nós, nos diversos campos que nós atuamos, seja na universidade, seja no poder judiciário, seja nos movimentos, nos partidos, nas organizações sindicais, no movimento estudantil, em todos esses espaços, né, se a gente nos considerarmos como classes trabalhadoras, né, nós somos maioria na sociedade. Mas nós não temos as ferramentas, né, e os recursos econômicos, políticos, ideológicos que as classes dominantes têm. Né? Então, eu acho que a nossa ferramenta principal é a organização. E esse é um chamado histórico, na verdade, né? Não é histórico, mas atual. Né? A nossa melhor forma de resistir, de combater, de acumular forças para impor derrotas aos que hoje são os nossos inimigos é nos organizando. Nesses vários espaços, e aí não vou puxar a sardinha só do meu lado, né, dos movimentos, né? Acho que tem muitas formas e possibilidades de organização, como eu mencionei, e aqui mesmo nessa mesa, né, tem representações de diferentes espaços de disputa na sociedade, mas é somente com organização social, com organização popular que a gente consegue derrotar esse processo. Né? E não tem rede social e internet que substitua isso. A organização, o debate, o corpo a corpo, né, a mobilização de rua, a formação política, a construção de disputas também nos espaços comunicacionais, como a gente tem o Brasil de Fato aqui, a disputa nos espaços intelectuais, como a gente tem o Tricontinental aqui, né, no judiciário, como, né,
a gente já mencionou aqui, acho que isso é o principal chamado que a gente faz para enfrentar esse momento que acho que sem também, é muito importante mesas como essa, porque muitas vezes a gente alimenta muitas ilusões com pequenas possibilidades de vitórias diárias, né? Inclusive nas campanhas que a gente constrói, né? Então o juiz vai julgar uma açãozinha do Lula, então isso pode ser... Tem várias ações que a gente vai alimentando muitas ilusões. O golpe no Brasil, o golpe de Estado em curso no Brasil, envolve interesses estratégicos de Estado e governo dos Estados Unidos, né? Eles não deram o golpe para nos permitir ganhar eleições no ano passado e não vão abrir esse espaço, né? A gente pode ter um presidente atrapalhado, que fala um monte de bobagem, que é inclusive, né, motivo de piada dos grandes meios de comunicação, mas para os interesses estratégicos, os quais interessa o golpe que está em curso, isso também é indiferente, né? Desde que eles sigam adiante com o seu programa, né, que está dentro desse contexto de mudança do sistema internacional que esses seminários vem tratando. Então, acho que admitir isso e nos prepararmos, né, para um trabalho árduo, cotidiano, de retorno às bases e de diálogo, porque uma boa parte da classe trabalhadora, de fato, né, está iludida ainda com essa proposta e com esse programa oferecido e representado hoje no governo Bolsonaro. Né, acho que também aceitar isso e não fazer um monte de malabarismo com os resultados das eleições, igual apareceu bastante nas redes sociais, né, aceitar isso é também uma forma da gente conseguir analisar, enfrentar e abrir o coração para dialogar com o povo que inclusive votou nesses setores, né? A gente faz muito isso, né? Principalmente os nossos militantes das redes sociais, né? Que é aquele rancor, assim, né? Tipo, se a pessoa mudou, a gente não abre espaço para as pessoas, inclusive, mudarem de ideia em relação a pessoas que votaram no Bolsonaro e já mudaram de ideias, ou pessoas que apoiaram o golpe e depois não votaram no Bolsonaro, né? Acho que a gente tem que abrir realmente para construir um processo de amplitude e defesa aí da democracia, né, e contra o neogolpismo. E aí acrescento, né, hoje, acho que com o sistema internacional que a gente tem, com o capitalismo globalizado que a gente tem, também não basta nos organizarmos e nos articularmos somente nos nossos países, né, porque essa ofensiva é internacional, esse avanço do golpismo é internacional, esse avanço do conservadorismo é internacional. Então é fundamental que a gente construa ferramentas de articulação internacional para enfrentar essa conjuntura. E aí, um terceiro ponto que eu destaco também, que aí acho que esse também é muito a função desse seminário, que é a batalha de ideias e a batalha dos símbolos, né? Acho que a gente não pode, ainda que a gente viva um momento de derrota para as classes trabalhadoras, a gente não pode considerar perdido conceitos que são históricos de disputa nossa e que a gente precisa ressignificar e dar o nosso conteúdo, né? Ainda que o Bolsonaro vá até Israel falar que é uma atitude soberana ter um escritório, né, em Jerusalém, a gente não pode deixar de falar de soberania. Ainda que ele tenha, né, vencido uma eleição, a gente não pode deixar de falar de democracia, né? E acho que a gente não pode abandonar essa disputa, né, da democracia, da soberania, dos direitos, né? E a gente tem que dar o conteúdo, né, que nós construímos também historicamente para esses conceitos e também para os símbolos. Né? Eu sou uma defensora da bandeira do Brasil, né, na minha militância isso sempre foi muito importante, e a direita brasileira ganhou mesmo temos que admitir, né? Ganhou essa simbologia da bandeira do Brasil para os setores mais à direita nessas últimas batalhas. Mas acho que nem por isso a gente tem que deixar de carregar a bandeira do Brasil em todos os atos que a gente faz, em todas as mobilizações. O povo brasileiro se identifica com essa bandeira e é uma simbologia que a gente não pode entregar de bandeja
para esses setores da extrema-direita que querem dizer que eles representam, sim, a vontade da maioria do povo brasileiro e os desejos da maioria do povo brasileiro. Então, isso é um exemplo que a gente tem que disputar as ideias e disputar as simbologias. E, por último, né, como eu sou militante política, não posso deixar de falar das bandeiras políticas bem rapidinho. Que acho que aqui, né, todo mundo tem uma atuação profissional, mas que também é política, né? Nesse contexto de ofensiva, na ação do imperialismo internacional, impor uma derrota para a Venezuela é fundamental. E para isso eles estão chegando ao ponto de ameaçar uma intervenção militar num país vizinho ao nosso, né, e ameaçar ter um conflito armado na nossa região. Para além disso, acho que todos nós temos que estar muito atentos, porque a ofensiva midiática e ideológica sobre o tema da Venezuela tem sido brutal e cotidiana e massiva. Né? Não podemos ter dúvida de que defender a soberania e a autodeterminação do povo venezuelano que escolheu esse governo, que é legítimo, ainda que a gente possa ter muitas críticas. O povo venezuelano o escolheu, e a gente não pode também abdicar da defesa da soberania e da autodeterminação deste povo. E do que também foi falado aqui, hoje, denunciar o golpe em curso no Brasil é denunciar que Lula é um preso político do golpe em curso no Brasil. E a gente construir uma campanha de fôlego não só no Brasil, mas a nível internacional, é um desafio muito grande, porque a gente sabe a grande, né, ofensiva midiática e ideológica que vem sobre esse tema e sobre o povo em geral e a esquerda também. Agora não está em questão as críticas que a gente possa ter, temos muitas, né, ao que representa tanto a atitude do Lula como dirigente, quanto os seus próprios governos, mas a luta pela liberdade do Lula é fundamental para denunciar o golpe em curso no Brasil. E também a gente tem capacidade, como aconteceu hoje, no terceiro ponto das bandeiras políticas, de reagir rapidamente às ofensivas cotidianas que o imperialismo e as classes dominantes têm nos imposto, como hoje foi a prisão do Assange, pela ação aí que vai ficar para a história como um traidor, né, do Lenin Moreno. Né? A esquerda brasileira também não tem uma forte tradição internacionalista, assim, mas é muito difícil às vezes a gente, né, e aí a gente que está nas lutas internacionais, nas articulações, nos comitês pela paz na Venezuela, conseguir mobilizar rápido e fazer denúncias, né, e construir um contradiscurso ao que é hegemônico nesses momentos, e essas batalhas são diárias nessa conjuntura que a gente vive. Né? Mas acho que com muita organização, para mim a grande esperança desse momento é a organização popular, é a partir dela que a gente pode construir esses processos e as batalhas de ideias também, como a que a gente fez aqui. Por isso, né, agradecer mais uma vez o convite, gostei muito de participar, de ouvir, né, todas as intervenções da mesa e do plenário, e acho que isso é um espaço importante de luta e resistência para essa conjuntura, que ainda bem que tem outros seminários previstos aí. Vou assistir lá de São Paulo pela internet os próximos também. Obrigada. Meia hora, né, Mônica? Eu vou tentar falar 5 minutos. A primeira pergunta foi feita: como organizar, né, o mundo do trabalho. Né? Seria ótimo ter essa resposta. Né? Seria ótimo, sabíamos como podíamos fazer. Eu acho que a gente tem que começar a pensar que a gente vai fazer isso. Né? É exatamente isso que a gente tem que estar aqui. Como organizar o mundo do trabalho? Né? Se não há uma esquerda, se não há uma posição organizada. Eu tive um outro trecho da fala que eu tive por ano todo, sabe a questão das lutas, né? A questão das lutas, né, agônicas e antagônicas, né? que se complementam. Né? Eu acho que a gente tem, por vezes, na divergência, o tratamento como inimigo. Né? O inimigo você, né, fica distante, você elimina. Né? Diferentemente, quando você tem os antagônicos, eles coexistem, né? Necessariamente coexistem. Né? Então,
a inexistência do antagônico anula também, né, a força, anula também o agônico. Eu acho que uma concepção que a gente pode ter para estarmos juntos, para nos organizarmos, e aí nos organizar, e aí vem a questão, né, organizar quem, né, a questão do mundo do trabalho, né, e nós temos uma tradição no Brasil, que é muito presente no Brasil, né, de que trabalhador é quem usa macacão azul. Né? Então, trabalhador é quem usa macacão azul. Como ontem na UERJ, né, anteontem na UERJ, a UERJ não funcionou. Né? Professores, funcionários, não funcionou, com a facultativa. Mas o pessoal, né, terceirizado, da faxina, etc., teve que comparecer, porque tinha chovido lá dentro. Exatamente os mais precarizados, né, é que tiveram, né, desconsideradas as suas situações, né, de impossibilidade de comparecimento. Né? Então, a ideia de que do reitor, né, ao funcionário mais precarizado, todos pertencem ao mundo do trabalho, acho que é fundamental para começar a pensar essa possibilidade de organização, né, do mundo do trabalho. Teve uma pergunta sobre financiarização, e isso é um problema, né, que a acumulação, nesse momento, não está no processo industrial, daí que não estimula o consumo para propiciar, né, a própria produção. Né? Isso que a gente vê hoje aí, que estou querendo fazer com a Previdência, né, o que se paga de benefício previdenciário, e no interior, boa parte da receita, né, decorre, né, de determinados pagamentos que se fazem, é que tudo gera consumo, e metade desse consumo vira imposto, aliás, mais da metade. Né? Então, se nós falarmos, né, nesse processo de acumulação, né, se estiver no processo industrial, né, a estimulação do consumo, né, pode gerar esse ciclo, mas não está, né, está na financiarização. Né, isso é um problema, né, isso é um dilema, daí essa proposta de reforma da Previdência. Né, quer eliminar benefício, quer dizer, a própria palavra benefício é uma palavra complicadíssima, eliminar direito, né, decorrente do próprio trabalho, da própria contribuição. E eu acho que a questão né, outra pergunta, como os cidadãos podem reagir, eu acho que é buscando as formas de organização. E aí eu volto à questão da onda, minha pergunta eu achei interessante, o que você acha que é passageira? Porque ela não tem fundamento para se estabelecer. Né? Não tem como, né, atender ao que promete. Né? Ela se consome em si na promessa. Né? Não tem como, né, passageiro, e aí passageiro quanto tempo, né? Aí não sei, né? Você pega com a tartaruga, né, vive 300 anos, 50 anos é pouco para ela. Né? Então, eu não sei o quanto é passageiro, né, como é que eu posso medir, né, cronologicamente esse passageiro. Mas não tem como se sustentar, né? Não tem como responder ao que promete. E por isso não tem como ficar. Né? Então, tem outra questão que foi colocada do Minha Casa Minha Vida. Isso aí daria um longo problema. No Rio de Janeiro tivemos aí esses desastres todos, essa catástrofe de ontem, isso decorre, né, da especulação imobiliária. Né? O Rio de Janeiro tem pouco lugar para construir. Né? E os grandes eventos do Rio de Janeiro, o PAN, né, a Olimpíada, né, nós tivemos aí uma grande quantidade de desapropriações, não para as grandes obras, mas para a construção, para a formação de estoques imobiliários. Muita coisa do que foi desapropriado, muitas comunidades foram removidas, né, não foram utilizadas, estão lá cercadinho, esperando para um outro momento. Então, não foi, né, foi desapropriação desnecessária, justificada com os grandes eventos, mas para a construção, né, para a formação de estoque imobiliário. E aí valeria a pena a gente acompanhar a Hermínia Maricato, que analisa muito bem essa coisa do Minha Casa Minha Vida. Ela fala dos negócios imobiliários, né, que foram, né, alguns desses programas. Dentro dos quais o Minha Casa Minha Vida construiu milhares de casas, às vezes, a quilômetros de distância do centro urbano, né, alijando as pessoas da própria vida social. E aí vem, né, não vou criticar, não, eu falei disso na minha tese de doutoramento, a questão do Bolsa Família, né? E eu lembro que o Lilo Batista disse, não, mas é muito bom, olha, isso acaba numa canetada. Ele falou, tá bom, então não sou eu que vou defender. E é exatamente isso. Né? Isso não mexe efetivamente nas relações. Né? Você concede o Bolsa Família, basta não depositar. É um programa,
né, passaram a fazer o depósito e acabou, né, o dinheiro não está lá. Né? Isso foi, então, essas políticas que foram desenvolvidas neste período, efetivamente não tangenciaram, né? Nem mesmo as políticas, mesmo a política de cotas. Né? Foi importante, claro que é importante, né? Mas as políticas de cotas, de gênero, né? Elas foram complicadas porque elas descolaram, né, da questão fundamental, né, que é a base sobre a qual eu estou tendo. Né? Eu poderia ter pensado em uma outra coisa, ao invés das cotas, universidade para todos. Né? Como é na Argentina, como é no México. Né? Isso é possível, né? Mas não. Né? Optamos por um outro processo. Então, eu acho que tivemos problema sim, e foi não tocar nas questões, né, fundamentais, não tocar naquilo, né, que é base. E aí fica fácil de desmontar. Eu acho que a questão da mídia, judiciário, nessas corporações, eu hoje tenho considerado menos relevante o papel da mídia. Todas as empresas, as mídias corporativas estão falidas. Todas dependem, né, de dinheiros. A exceção da Globo, né? A família Marinho é um caso ao concurso, porque eles já não são mais donos de empresas de comunicação. Né? Isso é apenas o departamento comercial, né, o departamento de publicidade do conglomerado. O conglomerado é muito maior, né, do que a empresinha, né, Rede Globo. Né? Essa empresinha, né, o Complexo Globo, né, de rádio, televisão, jornal, etc., é apenas o departamento de publicidade. Né? Eles hoje estão ganhando dinheiro, e muito mais dinheiro em outros setores. Mas essas empresas, elas estão todas dependentes, né, de outras fontes, senão elas não sustentariam. A única delas que tem uma fonte certa é a da Record, da Universal, né, porque tem os fiéis que mantêm aquilo ali. Não é novela, não é publicidade, né, e agora alguma verba, né, mais certa, na medida em que ela fez um acordo com o governo, e hoje banca, né, a imagem do governo. Né? Como em 2010 o SBT, né, fez, né, na candidatura da presidenta Dilma, porque o Banco Pan, né, estava falido, o Banco Pan-Americano, que estava falido, que era o Silvio Santos, e que levar o Silvio Santos à falência, o Banco Central interveio, né, liquidou esse banco, chapou esse banco, né, para as suas asas e deixou o Silvio Santos com o SBT com tudo. E naquela eleição o SBT, né, vendeu a sua cobertura, né, para a eleição da presidenta Dilma. Então essas empresas, né, elas são um tigre de papel. Né? Elas não se sustentam se não tiver quem dele. É mais ou menos assim como o Olavo de Carvalho. Se não tiver quem mande dinheiro para ele tem que fazer vaquinha nas redes sociais, como fez outro dia. Né? Então essas empresas da mídia corporativa, elas estão nesse papel. O judiciário não tem muita coisa para falar. Né? Um aparato, um aparato ideológico do Estado, que converteu-se num aparato repressivo, e por isso faz essas coisas aí, desde prender militante, né, e condenar aqueles que homologar as prisões, né, que são feitas pelo aparato repressivo, né, e se transforma também em aparato repressivo. E essa questão valeria a pena falar num outro momento, né, sobre as homologações, porque já não é mais julgamento. Né? O judiciário hoje homologa, né, as prisões daqueles que são apresentados. Né? Falou do processo do Kafka, que outro dia estava no meu sítio, parei para ler. Foi interessante assim, parei e li de uma vez só, e um dado momento me deu um desespero. Espera aí, é isso mesmo que acontece. Né? Peraí, isso pode acontecer com qualquer um. Peraí, isso pode acontecer comigo. Né? Mas não, peraí. Né? Não, eu conheço os mecanismos. Né? Eu sei que eu posso passar pela porta, não preciso ficar esperando o guarda me autorizar. Aí eu desmontei, né, a fobia, né, que se instala, quando se instalou, né, quando eu li aquilo e vi como está funcionando o judiciário hoje, como aparato, né, como homologador, né, das arbitrariedades que o sistema policial, que não é polícia. Né, o modelo de Estado policial não é um modelo em que a polícia manda. Né? Mas é um modelo em que as agências funcionam como se tudo fosse polícia.
Tá? Passei dos 5 minutos. Desculpa. Eu devo dizer que para mim foi um privilégio coordenar essa mesa. Eu acho que a riqueza da análise foi muito grande, mas não só análise, mas também colocaram-se aqui alguns caminhos para uma agenda, né? Uma agenda política, uma agenda de colaboração desde o ponto de vista social. Eu acho que nos deixa um conjunto de questões que seguramente a gente irá aprofundando ao longo dos próximos seminários. Eu queria agradecer a presença do público, que apesar do caos em que a nossa cidade se encontra, fizeram um esforço de vir estar conosco. De fato, ontem a comissão organizadora se reuniu para avaliar se a gente realizava o evento hoje ou não, e decidimos ir à frente ainda com as limitações que a nossa cidade tem depois das tormentas e o que aconteceu essa semana. Tem algumas pessoas do público que pediram a palavra. Lamentavelmente nós temos um compromisso com o horário e temos que entregar o local já, mas desde já gostaríamos de convidar para o próximo seminário, que será na quinta-feira, 9 de maio. O tema é Neoliberalismo, Recursos Naturais e Conflitos Globais. E entre os convidados internacionais que nós vamos ter para essa mesa está a professora Anestésia Cecinha, mexicana. Ela é coordenadora do Observatório de Geopolítica da América Latina da Universidade Nacional Autônoma de México, e José Valenzuela, chileno, que vem fazendo um acompanhamento do neoliberalismo como fenômeno de construção teórica, mas também como processo político e econômico. E ele vai trazer também um enfoque desde a conjuntura mexicana e o governo do Manuel López Obrador. Então, muito obrigada a todos e obrigada aos colegas da mesa pela generosidade de compartilhar conosco as análises e pela riqueza que a gente tem tido essa noite. Obrigada.